Bom dia, Igreja do Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz do Senhor nosso Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada vida e família nessa manhã e nessa nova semana que se inicia. Salmo 116 é a mensagem que o Senhor tem ao nosso coração nessa manhã. Verso 1 diz assim: ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Os laços da morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderaram de mim. Sofri tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, eu te rogo, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, sim, misericordioso é o nosso Deus. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Pois livrar-te a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Crie, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Saltastes as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifício de ação de graças e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. O tema desse salmo, querido, ele reflete uma verdade, que todos nós temos motivo para agradecer. Se alguém lhe perguntasse hoje, você tem motivo para agradecer, para glorificar o Senhor, para cantar louvores ao seu nome no meio de tudo que estamos passando? Qual seria a sua resposta? Por amor ao Senhor, o povo de Deus sofreu aflições, de maneira que muitos foram levados à morte e outros passaram pelo vale da região da sombra da morte. Porém, em todos os casos, a diferença foi aquele que sempre esteve presente no meio do seu povo. O motivo que nos leva a agradecer hoje, no meio de tudo que estamos passando e de tudo aquilo que também ainda iremos passar, o motivo da nossa gratidão, do nosso agradecimento, é porque nós temos um Deus que nos livra, irmãos. Um Deus que entra conosco no meio da fornalha e também tem o poder para nos livrar da fornalha. Quando professamos ser povo de Deus, onde quer que estejamos, seremos confrontados a negar a nossa fé, seja de maneira física, seja de maneira emocional ou de maneira espiritual. Levantes virão em nossa direção para tentar nos paralisar e nos levar a negar a fé no Deus que nós servimos. Individualmente ou coletivamente, a prova virá. Todos que estão sobre a terra, aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não buscam servi-lo, todos que estão sobre a terra passarão por provas, passarão por pelejas, por adversidades. Mas a Bíblia diz que a diferença será em servir ao Senhor. O profeta Malaquias, capítulo 3, no verso 18, ele diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve, ou o que não busca servi-lo. A diferença estará aí. Quando professamos ser povo de Deus, onde quer que estejamos, seremos confrontados, sim. Individualmente, coletivamente, a prova virá. Mas o nosso Deus estará do nosso lado. Estará conosco
para nos livrar, pois o nosso bem mais precioso chama-se alma. O inimigo tenta contra ela, porque ele sabe que uma decisão errada que tomarmos, uma posição errada, uma atitude errada que tomarmos no meio da prova, a nossa alma sofrerá eternamente. Mas se no meio da prova formos fiéis ao Senhor, adorarmos, pagarmos os nossos votos a Ele, glorificarmos o seu nome, não negarmos a nossa fé, a nossa alma estará protegida pelo próprio Deus, pois o nosso bem mais precioso chama-se alma. Nada nessa vida tem mais valor do que a nossa alma. O corpo um dia vai perecer. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Diz que o pó volta à terra que o era. O espírito com E minúsculo, ou seja, o espírito do homem, o fôlego da vida, o ruach, aquilo que Deus nos deu, quando nós viemos à vida, esse espírito voltará para Deus. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. E o espírito voltará a Deus que o deu. Diz a palavra do Senhor. Porém, a alma, nós decidimos qual caminho ela seguirá. Mateus capítulo 10, verso 28, Jesus diz: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Jesus está dizendo, não temam aquilo que pode alcançar ou tocar o corpo. Enfermidades, perseguições, homens, ações, pode até tocar no nosso corpo, mas devemos temer aquele que tem o poder de tocar na alma, que é o Senhor, o Criador dela. Há mais de 2.900 anos atrás, o salmista recebe tal entendimento e decide levantar a sua voz no meio de uma situação que não era propícia para tal comportamento. Ele estava passando por tribulação, irmãos. Ele estava passando por perseguição. Ele estava sendo afligido. Ele decide exclamar. Salmo 116, verso 1 e 2, ele diz: amo ao Senhor, aleluia. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. O salmista pôde vivenciar poder de Deus em sua vida e família, através de sua fé e amor pelo Senhor. Ame ao Senhor. Professe a tua fé pelo Senhor. E o mesmo poder que o salmista vivenciou, também você vai vivenciar. Pois ele entendeu que servir, adorar e manifestar o seu amor ao Senhor era a coisa mais importante de sua vida. Ele sabia que um dia ia morrer. Porém, enquanto que para muitos a sua morte era motivo de tristeza, para o Senhor era motivo de alegria, pois junto do Senhor na glória o salmista nunca mais sofreria. Salmo 116, verso 15, olha o que o salmista escreveu: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, aleluia. Não sei como têm sido os seus dias, mas de uma coisa eu sei, existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Ele guarda, sustenta, livra, cura e salva todos os que o amam e decidem servi-lo e exaltá-lo, independente da situação que se encontra. Pois este tem todo o motivo do mundo para agradecer aquele que nunca os deixará sozinho em meio às aflições de suas vidas. Ele é fiel. Este que guarda é fiel. O salmista entendeu isso. Ele é fiel e continua no controle de todas as coisas. Então, somente neste dia, adore a Ele. Nesta semana, adore a Ele. No meio dessa circunstância, adore Ele. Levante a tua voz e diga: ama ao Senhor, porque Ele é meu Deus que me livra e me guarda. Adore a Ele de todo o seu coração e o busque, pois somente Ele tem poder para te livrar e salvar. Ninguém mais tem o poder que só Ele tem. Receba essa palavra da parte do Senhor. Descansa nela. E tenha uma ótima semana em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Amém e amém.